Olá, investidores! Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de como foi a performance do nosso fundo no mês de julho, né? A gente viu aí, mais uma vez, a nossa performance do Ibovespa começando o mês muito bem, né? Com uma esteira positiva dos balanços vindo lá dos Estados Unidos, como aqui do Brasil também superando as expectativas, além de alguns dados econômicos corroborando com essa recuperação, retomada. Mas a partir do início do mês a gente teve alguns reveses, né? Começou-se a falar sobre a reforma tributária, a reforma do fundão eleitoral, né? Que a gente começou a falar mais intensamente a partir da segunda quinzena, com a volta, né, do recesso parlamentar. E outros fatores que começaram a estressar um pouquinho o mercado. E justamente no último dia do mês a gente teve um cenário que juntou, né, tanto dados de interferência do governo da China, que também estavam acontecendo durante o mês, com dados da economia que no dia não vieram tão legais ao redor do mundo, quanto com notícias fiscais aqui do Brasil que acabam corroborando para aumento do risco país aqui, né, já que o governo está fazendo várias propostas de aumento de gastos para os próximos anos, como o fundão eleitoral que eu comentei, aumento do Bolsa Família, tanto no número de famílias quanto no valor dos benefícios, e por causa disso, para não furar o teto de gastos, está fazendo uma proposta para que a gente tenha os precatórios sendo adiados, né, os de maior valor, sendo jogado para um parcelamento em vários anos, para conseguir caber esses ajustes fiscais que o governo quer fazer. A gente vê isso com, né, um âmbito bem de cunho eleitoral, né, já pensando nas eleições do ano que vem, então o governo já coloca esse debate na roda, o que trouxe bastante incerteza, bastante insegurança, e o Ibovespa acabou fechando o mês com praticamente 4 de queda, aos 122.010 pontos, e agora no ano a gente está com uma alta, né, fechou o mês com alta de 2,30 em 2021, a gente entregou praticamente toda a alta que a gente estava tendo aí ao longo do ano. O nosso portfólio acabou acompanhando também. A gente está bastante focado no cenário de recuperação, né, empresas de varejo, tanto digital, e-commerce, que está crescendo bastante, quanto também da retomada, né, de alguns outros setores, como indústria e varejo físico também, além de saúde, outros setores que estão sendo impactados, né, com essa retomada da economia, como por exemplo empresas de aluguéis de carro, né, agora com o comércio, né, voltando, aquele consumo de gastos para fora de casa, não mais dentro de casa, então ligados aí mais à mobilidade econômica, que até avançou bastante aqui no Brasil, assim como os dados de confiança de todos os setores que são prévias, né, de melhoras nos setores, vieram todos bem positivos. A gente teve a criação de emprego em todos os estados, em todos os setores, então a gente teve uma melhora bem generalizada no Brasil, o que nos deixou bem positivo com os dados. Apesar disso, por causa dos ruídos políticos, assim como lá na China, né, a gente continua com dados econômicos bem fortes, mas o governo vem intervindo na economia, por isso derrubando bastante a bolsa. Aqui não foi diferente, né, as interferências do governo no lado fiscal, apesar de todo a retomada econômica, da vacinação. A gente teve também um mês mais pesado aqui, diferente das bolsas na Europa e nos Estados Unidos, que não tiveram essa interferência política por lá. As bolsas acabaram subindo bastante, batendo máximas, bem diferente da nossa bolsa aqui, que a níveis históricos, né, a gente gosta de comparar para o nível de preço versus o lucro, ela está no patamar mais baixo dos últimos 10 anos, né? Nem no ano passado, na crise do Covid, ela esteve tão baixa. A gente está abaixo de 8 pontos nesse indicador, o que diz que a nossa bolsa, em números gerais, em indicadores fundamentalistas, ela está muito barata se olhar a patamares históricos. Está também muito precificado, descontado aí pelo risco país, que aumentou, dado o risco fiscal, essa incerteza política toda gerada pelo governo, e também no mundo emergente, que foi muito tracionado pela China, né, pelas mudanças que a economia emergente saiu por lá, e muitas vezes no olho do investidor estrangeiro, na cesta de mercados emergentes, quando ele sai de China, ele também sai de Brasil, de várias outras economias acabam sendo impactadas. Isso afetou também diretamente no dólar, por exemplo, que subiu, nas nossas medidas de risco país, né, e de títulos do governo que acabaram subindo. Em linhas gerais, né, os resultados das empresas vieram muito fortes, bem acima do esperado, tanto do nosso portfólio quanto do mercado em geral. A gente teve Vale reportando lucro recorde, Petrobras reportando lucro recorde já no início de agosto, quando a gente está gravando essa carta. Então teve muita coisa
positiva para falar, apesar dos ruídos políticos de curto prazo. Então a gente tem essa dicotomia, né, de resultados vindo muito bons, cenário político atrapalhando um pouco. A gente fica preocupado sim com a postura do governo em relação à responsabilidade fiscal, ao teto de gastos, para que a gente não tenha mais um governo que tente fazer ajustes no fiscal para que o que ele quer fazer caiba dentro do gasto e não o contrário, né? Que ele tenha gastos responsáveis que se tornem sustentáveis ao longo do prazo e não precisa ajustar a lei para ajustar o gasto, assim, ajustar o gasto dentro da lei. Acho que é isso que pesa bastante aos olhos do mercado, também ao nosso ver. Apesar da gente achar a Bolsa ainda patamares bem interessantes, né, e os resultados estarem vindo muito fortes, um cenário econômico global de recuperação, tá? Então, o nosso portfólio acabou indo junto com a Bolsa esse mês, mas a gente segue bem posicionado, a gente está vendo que o resultado das empresas em algum momento vai se refletir aí no mercado, a gente já vem tendo um momento de precificação melhor de alguns ativos, a gente espera que isso aconteça também em algum momento aqui na Bolsa Brasileira. Seguimos no fronte econômico bem otimistas e de olho aí no fronte político do Brasil e do exterior para ficar analisando os riscos que surgem dessas movimentações e negociações. Então a gente segue à disposição, desejo um bom mês a todos e bons investimentos.